Fala galera da Placar, bom dia. A gente chega aqui trazendo a nossa impressão desse jogão, né, entre Flamengo e Internacional. O Flamengo jogou demais, né? O Flamengo jogou demais. Flamengo 3-1 chegou a estar 3-0, dois gols do Pedro que desencantou novamente, né? Jogou demais, fez dois golaços. O Flamengo desencantou, Pedro desencantou. Flamengo finalizando muito, cara, o Flamengo criando demais. Mas era o time reserva do Internacional. Então, uma rodada aí onde Flamengo e Palmeiras se distanciam ainda mais. O Palmeiras está ali na bota do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a mais e tem 4 pontos de vantagem. O Palmeiras pode chegar a 1 ponto de distância. E hoje tem Mirassol e Cruzeiro, né? Jogo que, se o Mirassol ganhar jogando em casa, o que é muito possível, deixa aí Flamengo e Palmeiras ainda mais distantes. O Flamengo e Palmeiras que estão aí subindo, não tropeçam. O Flamengo venceu, então, por 3-1 o Internacional no segundo jogo seguido. Já temos mais um jogo no meio da semana, né, entre Flamengo e Internacional, aqui no Beira-Rio. Nós estamos aqui em Porto Alegre, acompanhando, fazendo essa cobertura para a revista Placar e também para os nossos canais. Mas eu convido você que está chegando aqui a se inscrever no canal da Placar, né? Muito importante, recomendar também, passar para os seus amigos, jogar nos grupos de WhatsApp. Cara, é muito importante você deixar aquela curtida, você ajudar demais aí no nosso trabalho, né? Inscrever, ver se você está ali também com o sininho da notificação acionado. Então, se inscreve aqui agora. Nós vamos trazer aqui 2 perguntas que a nossa equipe fez para o técnico Felipe Luiz na coletiva, os gols do Flamengo e ainda, para completar, a gente traz aqui também zona mista com o De La Cruz. Nico De La Cruz respondeu a nossa pergunta ali. Achei que eu nem ia conseguir fazer a pergunta, né? Eu estava ali atrás eu cheguei um pouco depois da coletiva, eu estava lá atrás da imprensa toda e tive que fazer uma pergunta ali para ele. Tinha que falar com ele sobre isso, como ele sente, como é que está o corpo dele, como é que ninguém melhor que ele para saber como está o corpo dele nesse momento que ele está vivendo, como está o joelho, se ele acha que ele vai poder, no restante da temporada, voltar a ser aquele De La Cruz do começo da temporada, que jogou muito bem, inclusive contra o Botafogo, né, quando o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil no início do ano. Então, a gente tem aqui também a entrevista do Saul. E, cara, que partida do Saul, né? O Saul finalmente estreou no Flamengo. Sempre falei que era um excelente jogador e ele de segundo volante ali funcionou muito bem, né? O Felipe fala também sobre a questão do Eric Pulgar, que para ele é um jogador diferenciado e que só deve voltar em outubro, né? O Felipe revela que o Eric Pulgar só deve voltar em outubro e não em setembro. A gente já falava que era difícil, que 1 mês e meio para ele fazer uma tomografia e voltar, mas a gente precisa falar isso. Olha, muito bem o Saul, o Samulino, mais uma grande partida. O Pedro, né, cara, dando a volta por cima, jogando demais. O Arrascaeta também participando de lances de gol. O Plata entra, faz um golaço. Impressionante a partida do Flamengo, mesmo contra um time reserva do Internacional. O Palmeiras venceu por 1-0 o Botafogo praticamente também alternativo, e o Botafogo, cara, parece que abre mão do Campeonato Brasileiro, né? Abre mão de defender o título. Mas ainda dá tempo de correr atrás? Até pode ser, mas realmente está perdendo muitos pontos e deixou claro que o que o Botafogo quer é buscar a classificação lá contra a LDU em Quito. Classificação difícil, frio, altitude, bola que corre muito. A gente sabe como é enfrentar a LDU em Quito. Mas o Botafogo preferiu aí praticamente deixar o brasileiro de lado nesse momento e apostar todas as fichas na classificação lá em Quito contra a LDU. Se não classifica, fica sem brasileiro, fica sem Libertadores e vai jogar a vida na Copa do Brasil contra um Vasco que está começando a embalar, né, do Diniz, né? O Vasco do Diniz que meteu 6-0 no Santos, Neymar chorou, o Santos perdeu o rebolado e aí a gente tem aí o Vasco embalando. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Não me surpreende se o Vasco eliminar. Tenho falado isso no Placar Aberto, inclusive hoje temos Placar Aberto também às 6 horas da tarde, tem Opinião Placar na hora do almoço. Então, meus amigos, o Vasco
pode eliminar o Botafogo, tá? Para quem achava que não, o Bandeira, nosso comentarista aí também do Placar Aberto, achava que estava tranquilo, que o Botafogo ia passar pelo Vasco. Olha, as coisas estão mudando. Essas coisas de priorizar muito, né, de dizer que vai poupar, né, poupar jogador no Brasileiro, eu nunca fui muito fã disso daí. Eu sei que os torcedores do Inter estão reclamando, o Baldasso lá, né, o nosso amigo Fabiano Baldasso, torcedor ilustre do Internacional, está reclamando que o Roger colocou os jogadores que ele estava poupando no decorrer da partida, que não adianta de nada. Teve vaia lá no Beira-Rio para os jogadores do Internacional, o clima não estava nada bom. O Inter, no final do jogo contra o Flamengo, encontrou um golzinho, o VAR validou, né? Inclusive, de um tempo para cá, né, o Flamengo só tem decisões desfavoráveis do VAR. Dificilmente o Flamengo tem uma decisão favorável do VAR, enquanto que os outros, né, sempre têm decisões favoráveis. Mas é isso, o Flamengo amassou o Inter, bola na trave, gols perdidos, finalizações. Cara, um passeio do Flamengo que chegou a fazer 3-0, depois deu até uma diminuída, mas o Palmeiras venceu. Fez um golzinho só, mas está vencendo, né? Está pontuando, né? Então, campeonato totalmente aberto ali entre Flamengo e Palmeiras e parece que vão se distanciar. E aí, o que você acha? Eu também vou comentar que hoje, né, esse jogo aí entre Mirassol e Cruzeiro, todas as atenções voltadas para esse jogo, porque esse jogo pode ainda mostrar como vai ser o rumo do campeonato, né? Porque caso o Cruzeiro perca, realmente o campeonato começa a mostrar que o Cruzeiro pode ter sido aquele cavalo paraguaio. Vamos ver se o Cruzeiro consegue superar o Mirassol hoje lá em São Paulo, né? E qual é a sua opinião? O que você acha? Qual vai ser o placar aí? Mirassol e Cruzeiro. Comenta aqui. O que você está achando dessa disputa Flamengo e Palmeiras que estão batendo recordes aí, né? Inclusive de edições anteriores do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, vale uma curiosidade aqui, o Flamengo fez 43 pontos em 19 rodadas. Óbvio que falta o jogo contra o Sport no primeiro turno, a gente não pode dizer que o Flamengo ganhou o primeiro turno, né? Se fosse contra o Sport o jogo e não contra o Inter, o Flamengo tinha ganho o primeiro turno. Prêmio simbólico do primeiro turno, que não vale nada. Mas 72% dos que ganham o primeiro turno são campeões brasileiros. 72%. E o Flamengo fez 43 pontos em 19 rodadas, porque está faltando uma rodada do primeiro turno, que ele fez agora o jogo contra o Inter. Então, vamos contar 19 rodadas que seriam o total de rodadas do primeiro turno. Em 19 rodadas, o Flamengo fez 43 pontos. Em 2019, o Flamengo fez, em 19 rodadas, 42 pontos, com Abel Braga e com Jorge Jesus, já o começo do Jorge Jesus. Então, é impressionante, né? O Flamengo fazendo uma pontuação maior no primeiro turno do que fez com Jorge Jesus e Abel Braga em 2019. Lembrando que em 2019 o Flamengo fechou com 90 pontos, a maior pontuação da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Agora com vocês, coletiva, né? As duas perguntas que a gente fez na coletiva para o Felipe Luiz, também zona mista e os gols do Flamengo diante do Internacional. Agora, quarta-feira, Libertadores da América, jogo de volta, valendo vaga nas quartas. Boa noite, uma partida muito impressionante do Saul, né? A estreia, vamos dizer assim, do Saul. Eu percebi que melhorou muito ali o Flamengo, até ofensivamente, né? A bola chegou mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida do Saul e aproveitasse também e explicasse o porquê que o Matias ele vinha bem numa recuperação e não está sendo relacionado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro do Saul. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Ok. O Saul fez um grande jogo, excelente jogo. Temos que lembrar que o Saul, quando pisa aqui no Flamengo, ele estava treinando, né, não estava treinando com nenhuma equipe, estava treinando separado e vinha de férias, né? Então o Saul até pegar a forma física dele. Tentei em alguns jogos dar minutos para ele tentar recuperar o mais rápido possível, que muitos jogadores, e ele é um jogador que se lesiona pouco, pegam essa forma física mais rápido jogando.
e principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Então ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos, vídeos e conceitos tanto ofensivo como defensivo. Então não é simples ele chegar e jogar, e hoje eu senti que ele estava preparado e fez um grande jogo, como toda a equipe, né? Elevou bastante o nível da equipe. E o Vinha, simples, concorrência. Na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem, e tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes, e que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil, deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os três estão bem, mas só jogam. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes, eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem, eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, as possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar, o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton, e tá bonito de ver a disputa pela titularidade. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, hoje, como a gente falou, especialmente na primeira pergunta, a entrada do Saul no meio de campo parece que deu um pouco mais de volume nesse meio de campo, que hoje você só tem um desfalque, que é o Eric. E, ao menos até o momento que o Eric voltar, que é ser o único jogador no DM, você acha que você talvez tenha encontrado o meio campo ideal do Flamengo, com o Jorginho, Saul e Arrascaeta? E como que você vê também só ter um jogador no DM? Obrigado. Bom, o campo que vai me falar, né? Quem que vai ser titular, vai estar disponível. Na verdade, nós temos o Eric, que deve voltar perto de outubro, que até então foi e continua sendo um pilar dessa equipe aqui, um jogador muito importante pra gente. Temos o Nico, que, como eu falei também na entrevista pré-jogo, nesse primeiro semestre foi o dono dessa posição, essa dupla de volante que nos deu tantas alegrias, e infelizmente os dois passaram por problemas agora, e o Nico já está voltando. Depois, com tantos jogos aqui no calendário brasileiro, vai dar para todos jogarem. E o importante é isso, que elevem o nível e que compitam entre eles. Você que retornou agora, como você está se sentindo fisicamente? Bom, muito bem, a verdade que é um processo que intentei trabalhar com calma, né? Diferente de lo que aconteceu, eu estou muito bem, estou muito concentrado no que tenho que fazer. Obviamente que ninguém quer estar fora, eu, além disso, tenho que trabalhar, continuar trabalhando. Acho que o treinador, todo o time, siento apoio dele, então isso me dá certeza que tem que seguir por um bom caminho. E como é que é para ti entrar, né, voltar nesse jogo e manter ali uma rotação do time, né? Chama atenção a intensidade do Flamengo, até jogadores que são reservas do Inter, que não acompanharam fisicamente vários jogadores de vocês, principalmente os dois zagueiros, né, que estão com muitos minutos, muitos jogos já nessa temporada. Como é que é para ti entrar nesse ritmo e qual que é o segredo exatamente do Flamengo para manter esse ritmo, essa intensidade de pressão que vocês têm dos jogadores reservas e titulares também? Eu acho que não há um time que seja titular nem suplente, né? A gente tenta trabalhar todo o time a mesma coisa, o treinador fala isso, todo mundo tem que estar preparado quando tem a oportunidade de jogar.
eu acho que o time é muito forte, muito fechado, então quem ingresse lo hace de boa maneira, a gente trabalha para fazer isso e nada, simplesmente hoje eu intentei de seguir o ritmo do jogo, mas não consegui, mas é normal porque chego um tempo fora, né? Mas como falei anterior, o time ajuda e intento de minuto a minuto tentar de agarrar o ritmo de novo. Agora, as semanas que passaram, né, foram bem turbulentas, né, porque teve aquele episódio das mensagens vazadas, a demissão do chefe do departamento médico do Flamengo, né. Você conseguiu, liberado pelo Flamengo, ir passar um fim de semana, né, com a família, sempre bom reenergizar, tá melhor, né, do joelho, está querendo voltar à sua melhor versão. Como é que foi todo esse processo? Né? Vocês jogadores que recebem muita pressão por vocês mesmos, né? de melhorar, mas também muita coisa que acontece que não são verdades. E queria que você falasse sobre tudo que você passou aí nessas últimas semanas e seu retorno. Eu fiquei com minha família porque sei que a gente já tinha programado. E não por la causa que você falou agora, a gente já tinha programado isso com o UDM, já estava o fim de semana liberado para ir para o Uruguai, a passar com minha família. Eu acho que aconteceram muitas coisas que se falaram, na qual eu agora não vou falar e chegará um momento quizás fale alguma coisa, mas nada, eu me centro no que tem que fazer. Minha família, independentemente de lo que a gente fora fale, eu sei o que tenho que fazer, sei o trabalho que eu dou para jogar, todo o que faço, o que a gente fala depois, a mim não me vai a sacar do foco. Estou centrado, sei o que tenho que trabalhar para jogar, como falei recém, e depois estou tranquilo. Hoje voltei muito bem, estou muito feliz por isso e para cima. Nico, ninguém melhor que você para entender como está o seu corpo. Eu queria te perguntar como você está se sentindo com relação ao que você estava passando, problema no joelho, como você está se sentindo para o restante da temporada, se você acha que é um momento que você vai conseguir repetir aquele início de temporada que você teve até muitas oportunidades, entrou muito nos jogos. Como você falou, né? Ninguém vai conhecer o corpo melhor que eu. Então, hoje me senti bem. Vou seguir trabalhando para continuar uma sequência do jogo. Depois, o treinador é que vai colocar os jogadores no campo. Tentaré de estar à disposição em todo jogo que vem por la frente. Trabalho para isso e nada, em quarta-feira tem mais. Sobre quarta-feira, que tem mais. Você tem a catimba, a Sul-Americana, você já foi importante, por exemplo, pelo River, jogando aqui no Beira-Rio, inclusive. Isso entra em campo, vocês entendem que dá para jogar com o resultado embaixo do braço na quarta-feira ou entra no Beira-Rio como se fosse 0-0? Não, todos os jogos são finais, né? Todos os jogos a gente encara da mesma forma, independentemente que a gente ganhou 1-0 lá, vamos salir do jogo a ganhar, porque o Flamengo exige isso, então a gente vai sair ao campo como se fosse 0-0. Nico, você saiu da equipe por lesão no momento que você era titular, vinha tendo bom desempenho e após o mês você retorna, inclusive, num período em que o Flamengo realizou até contratações para o setor. Como é que você está vendo essa perda de espaço natural por conta do período de inatividade e esse desafio de reconquistar as oportunidades no setor de meio campo? É bom ter uma competência interna. Eu acho que isso eleva o time, depois do que tem que decidir o treinador. É bom, eu hoje vi um Saúl muito bom jogar de volante. Então, tipo assim, depois a gente tem que estar preparada para quando o treinador decida. Tem muito jogo pela frente, então acho que vai dar oportunidade para todo mundo jogar. Saúl, fala um pouquinho como foi ter essa estreia como titular com a camisa do Flamengo. Bueno, la verdad que me he encontrado bien, el equipo ha conseguido una buena victoria, una pena el gol encajado, pero creo que el partido ha sido un partido muy completo de todo el equipo, hay que felicitarlo y hay que seguir en esa línea porque dentro de nada tenemos otro partido importantísimo. O que é importante
importância desse resultado, pensando no jogo da quarta-feira pela Libertadores da América, como é que foi o vestiário agora depois dessa vitória? El resultado es muy bueno y muy importante, pero sobre todo la forma en la que hemos conseguido. Creo que el equipo ha mejorado mucho la segunda parte, no comparado con el primer partido que hemos jugado contra ellos. Esta vez hemos controlado mucho mejor la segunda parte. No han tenido ellos muchas ocasiones, a pesar de que hemos encajado al final un gol y un tiro de fuera del área que han tenido, otro del palo. Al final cerca del área no han tenido muchas ocasiones y hemos controlado el partido los 90 minutos bastante bien y nosotros hemos podido materializar más ocasiones, más goles. Una pena no haber cerrado el partido antes, pero el equipo está contento, está bien para el siguiente partido. Saúl, dá uma certa tranquilidade, assim, o Flamengo tem uma defesa bem forte, né? Como você falou, né? O time não cede muitos espaços, muitas chances, né, para o adversário. Dá uma tranquilidade, porque se o Flamengo não sofrer gols, né, se classifica para a Libertadores na próxima fase. Lógicamente es muy importante, ¿no? Pero creo que al final hay que felicitar el trabajo de todo el equipo. La defensa es muy buena, pero empieza por el delantero. Hoy han hecho un trabajo increíble a la hora de presionar, de poder tener el equipo lo más lejos de nuestra área posible, y creo que eso es del equipo, ¿no? Tanto el cuerpo técnico que lo trabaja y luego de todos los jugadores que lo realizan, ¿no? Y sobre todo también los que entran en la segunda parte, ¿no? Que son capaces de aguantar el ritmo, que no es nada fácil cuando entras de segunda parte, aguantar el ritmo del partido, y hay que felicitar al equipo porque ha hecho un gran esfuerzo. Valeu, galera.